E com essa apresentação dessa figura aí em tela, nós vamos fazer uma reação ao mercado de desenvolvimento de software hoje, né, com a IA muito associada a esse desenvolvimento. Especificamente, o que nós vamos fazer vai ser reagir quanto à descrição de uma vaga de mercado que eu encontrei que tem todos esses pontos associados à inteligência artificial. Então, é uma vaga de engenheiro de software de treinamento de inteligência artificial. E a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Obviamente, eu fiz modificações, né, na estrutura dessa descrição. Essas modificações, inclusive, com o apoio da IA, para a gente reescrever um pouquinho dela e, ao mesmo tempo, não apresentar as instituições que possam estar envolvidas nessas descrições que a gente está debatendo. Essa figura é bem legal que a gente está projetando aí, né? Dá essa ideia de de um robô programando, fazendo as nossas aplicações. A gente não está nessa realidade aí, mas a gente já tem esse robô aí de fato, já colaborando, né? Sendo nosso colega desenvolvedor. Para quem está aí no mercado, quem está estudando hoje, com certeza deve estar usando alguma ferramenta para refatorar algum código, para fazer alguma sugestão de desempenho, né? Hoje a gente, hoje a gente já tem os programadores se beneficiando bastante com com o apoio dessa tecnologia. Que a gente antes utilizava muito o Google, né? O Stack Overflow, agora a gente já tem tudo meio que centralizado em ferramentas de consultas inteligentes que conseguem já nos dar a sugestão, já minerando tudo que a gente ia precisar ali estar juntando na rede. Bem, então eu vou projetar aqui, tá num bloco de notas, porque foi reescrito, tá? Nós vamos reagir a essa vaga bem aqui, ó. Engenheiro de software para dados de treinamento de inteligência artificial. Mantive esses pontos aqui sobre locais aceitos, porque nos dá um entendimento de quais regiões estão sendo procurados esses profissionais. Estados Unidos, Canadá, a maioria dos países da América Latina e Europa, alguns países da África e Ásia. Para a lista completa, né, os locais aceitos, tem que consultar, no caso, o site dessa instituição que está divulgando essa, essa vaga. Essa vaga eu acho que é do início do ano. Então deve ter. São muitas vagas, a gente já vai ver aí, mas deve ter enchido há bastante tempo. Bem, então, visão geral dessa vaga. Você se juntará a uma equipe de anotação especializada para criar dados de treinamento para modelos de IA de ponta. Esses dados de treinamento, né, como a gente está falando aí de uma vaga de desenvolvimento de software, né, de engenheiro de software, tende a ser uma vaga, né, em que o profissional vai escrever bons códigos, né, boas práticas de código, para poder ensinar, né, treinar essa ferramenta que já deve existir ali. Então, não necessariamente você vai programar essa IA, você não está indo ali preocupado em implementar aprendizado de máquina, implementar redes neurais, implementar seja lá o que for associado ao aprendizado de máquina, porque aparentemente você vai ser responsável por treinar essa ferramenta. Então, a necessidade que você vai ter aí é de entender bem, né, de boas escritas de código, bons algoritmos, bom desempenho, para que através disso você ah, possa de fato conseguir fazer esse treinamento. Não é necessária a experiência anterior em IA. Buscamos engenheiros com mais de 3 anos de experiência. Olha que interessante. Não é necessária a experiência anterior em inteligência artificial. Isso aqui nos traz uma informação bem interessante, porque não, nós entendemos de que o mercado consegue visualizar que treinar IA para você treinar uma pessoa, por exemplo, né, uma pessoa na empresa, você tem que entender sobre detalhes do corpo humano. Não, né? Você recebe um colega novo de trabalho lá numa empresa, você tem que entender bem o que você faz, né? Se você trabalha com contabilidade, vem um colega novo de trabalho para trabalhar contigo com contabilidade, você tem que entender bem de contabilidade. Como funciona, né?
A questão pulmonar, como funciona a questão cardiológica da pessoa que você está treinando, isso não importa, né? Que ter um conhecimento mínimo sobre um corpo humano, se a pessoa estiver ali passando mal, você saber abanar, oferecer uma água, né? Talvez seja importante. Mas propriedades da existência do corpo humano, detalhes específicos que um médico sabe, você não precisa saber. Então aqui a gente está tendo essa mesma impressão. As instituições estão entendendo, né, de que para você treinar uma inteligência artificial, você se beneficiar com a inteligência artificial, com o que ela produz, não é necessário você necessariamente entender ali aprendizado de máquina, redes neurais, etc, etc, apresentação. Então, esse ponto aqui é legal. Buscamos engenheiros com mais de 3 anos, né? ah, para treinar modelos de linguagem e ajudar na geração de código de alta qualidade. Então, esse treinamento tem o foco de você participar nessa recepção, dessa geração desse código de altíssima qualidade. Não está claro aqui para que tipo de domínio de negócio seja, até o momento não, talvez tenha mais na frente. Os projetos incluem desafios diversos que envolvem interação com os modelos enquanto aprendem a codificar. Atualmente, há mais de 200 vagas abertas. Achei bastante vaga. 200 vagas, eu sinceramente, inclusive, fiquei surpreso. É muita vaga. Muita, muita vaga. Por mais que seja uma busca que essa empresa esteja fazendo em todo o mundo, muito provavelmente, mas é muita vaga, 200 vagas para esse perfil de engenheiro de software para dados de treinamento de IA. Responsabilidades. Avaliar a qualidade do código gerado pela IA. Então, esse aqui já é outro ponto. Além de eu preparar algoritmos, né, código para eu treinar essa IA com boas práticas, com bom desempenho, né, com, com boas aplicações de escrita, eu preciso também conseguir avaliar o que essa IA vai gerar para mim, né, o que ela aprendeu. Então, incluir resumos legíveis por humanos, provavelmente tem que resumir sobre essa avaliação dele, resolver problemas de codificação, criar casos de teste. O gerente do pro... isso aqui é bem legal, tá? Isso aqui para essa vaga, aparentemente teve um trechinho que foi perguntado ao gerente do projeto. Gerente do projeto, qual é o perfil que você está procurando? Né? E ele detalhou que as atividades incluem resolver desafios de codificação, instruções para apoiar outros, revisar código antes que ele seja integrado ao modelo. A variedade do projeto é ampla, abrangendo desde questões eficientes até o desenvolvimento de aplicativos móveis, chatbots. A gente está tendo uma ideia já do domínio de negócio que possa estar envolvido esse treinamento, a geração desses artefatos. Bem, e quanto que ganha? Quanto que ganha um engenheiro para treinamento de dados de IA? Obviamente, esses valores aqui não são valores fechados, né? São valores inquestionáveis. São valores propostos aí por essa instituição aí, né? Então, Estados Unidos, US$ 50, acredito, a hora. Brasil, 28,70 a hora, né? Pegar aqui a calculadora, 28,7. Vamos considerar que a pessoa trabalhe nessa vaga um regime de seja um PJ, sei lá, trabalhe, ganhe exclusivamente as horas ali de dedicação, né? Então, para a gente fazer um cálculo aqui bem objetivo. Então, 4 semanas no mês, né? Vamos considerar que as 4 semanas, e cada semana, né? 5 dias, ele está contando sábado e nem domingo. Então, ele faria 5 dias em cada semana, um total de 20 dias. Esses 20 dias, em cada hora, esses 20 dias, né? Ele fazendo ali pelo menos 4 horas por dia, né? Ele teria um total de 80 horas de dedicação. Essas 80 horas, vamos multiplicar por essas horas aí.
Opa, vezes 80. Então, isso aqui em dólares, né? US$ 2.296, meio expediente de segunda a sexta, em um contrato ali, de um contrato PJ com essa empresa. Vezes, vou colocar aqui 5,5. Não sei quanto é que está o dólar hoje. 5,5. Então, um total de R$ 12.628, nesse cálculo muito simplista da gente, meio expediente. Então, se fosse no expediente 8 horas por dia, a gente teria isso aqui multiplicado por 2, um total de R$ 25.000 que eles estão oferecendo para quem talvez trabalhe 8 horas por dia, de segunda a sexta apenas. Então, olha, muito bom, hein? Mas, obviamente, é uma grande responsabilidade, né? Essa vaga aí. As expectativas são de no mínimo 15 horas semanais. Beleza, mínimo 15 horas semanais. A gente fez cálculo aqui considerando. Mínimo 15. A gente fez o cálculo aqui considerando 20 horas semanais, foi? 4 horas por dia. 20 horas semanais. Então, a gente está dentro desse intervalo. Né? Se a gente, meio expediente estaria contemplado aí. Engenheiros trabalham entre 20 e 40 horas por semana, alguns ultrapassando 40 horas, então você será pago semanalmente com base nas horas trabalhadas lá na plataforma que eles devem ter. Então, olha aqui que interessante. Duração do contrato é de longo prazo, sem data definida, mas acho que isso aqui já são pontos que fogem do que nós iríamos discutir, que é sobre a IA, né? Bem, eu acho que basicamente isso. Requisitos, né? Requisitos importantes. Seria mais de 3 experiências em engenheiro de software. ah, Fluência em inglês faz todo sentido. Capacidade de explicar conceitos científicos complexos de forma clara. Então, esse conjunto de itens, de qualificações necessárias, podem servir para você, né? Que pode estar querendo entrar nesse mercado e entender o que está sendo esperado. Atenção aos detalhes e consistência na escrita. E tudo isso aqui é totalmente claro, né? Por que que eu preciso escrever de forma clara, me comunicar de forma clara? Por que que eu preciso ser consistente na escrita? Porque vamos precisar nesse processo aí, né, fazer o treinamento de uma ferramenta que precisa ter especificações claras do que você deseja. Você está entregando para uma ferramenta uma escrita de código que tem que ser claro como deve funcionar. Sólida compreensão de gramática e diretrizes, proficiência em uma ou mais linguagens. Aqui estão linguagens que podem te chamar a atenção: Java, Python, JavaScript, TypeScript, C++. E o que eles veem para vagas como essas, para diferencial? O que é que a gente tem? Ó, tem várias linguagens aqui, obviamente SQL, .NET, PHP. Tem gente que hoje fica criticando o PHP, olha o PHP aqui como um diferencial. Contribuições reconhecidas na comunidade de programação também são diferenciais. Enfim, boa comunicação, compromisso, interesse. Então eu queria trazer essa discussão, né? O que que a gente está vendo? Por mais que a inteligência artificial esteja ganhando muito espaço, mas o que a gente está percebendo aqui é que para esse espaço que ela está ganhando, ela está precisando de alguém ali para apoiar ela. Ela não é independente, pelo menos não por agora. Ela precisa entender o que você trabalha para poder te entregar informações, artefatos novos baseados no que você ensinou a ele. Ele precisa ter alguém que assine embaixo e se responsabilize caso aquilo ali dê um problema. E eu fiz essa brincadeira outro dia com um colega, de que ah, por mais que a IA e fique praticamente independente, muito provavelmente ele vai precisar, por mais que seja uma quantidade reduzida de profissionais trabalhando ali de mãos dadas com o computador, né? Por mais que ele esteja fazendo um monte de coisa ali independente, mas sempre, na minha opinião, vamos precisar de um profissional, por mais que seja em menor quantidade, aquele para assinar
e se responsabilizar caso tudo dê uma caquinha, dê um problema. Que nem a gente vê hoje em algumas áreas, né? Hoje tem muitas áreas em que a IA praticamente faz quase tudo. Mas precisa de alguém ali para assinar alguma coisa, assinar, dizendo que foi ele, mesmo esse todo gerado por um computador, porque se der problema, tem que ter alguém para levar bronca. E um computador não leva bronca, né? Então, a gente está vendo aqui de que nesse crescimento a gente ainda precisa desse humano do lado, independente de assumir essa responsabilidade da bronca ou não, né? Essa vaga aqui, para repetir, né? Esse mercado está procurando pessoas para gerar artefatos, artefatos legíveis, artefatos de bom desempenho, artefatos com boas práticas, para alimentar essas tecnologias inteligentes, pessoas que também sejam capazes de solicitar demandas a essas tecnologias de forma clara, de forma objetiva, e pessoas capazes de entender esses artefatos que são entregues pela inteligência artificial e consiga tomar decisões de se está bom, se não está, o que é que deve ser melhorado e conseguir descrever de forma clara o que é que deve ser corrigido, o que é que não foi aplicado corretamente na geração daquele artefato gerado pela máquina inteligente. Parece uma vaga bem desafiadora, mas uma vaga bem interessante para quem está no mercado e está seguindo por esse caminho. Fica aí esse, esse tema para vocês. Quiserem fazer algum tipo de comentário sobre o entendimento dessa evolução da inteligência artificial, vai ser muito bom ouvir a opinião de vocês ou ler, né? Ler a opinião de vocês. Interessante, né? Muito obrigado.